volta, professor Françoélio Queiroz, de Física do Colégio Equação Certa. Questão 120. Ela versa sobre magnetismo. Magnetismo tem competência 6, habilidade 21. Então, vocês observem na figura que você tem aí uma bússola, né? Campo magnético. Vamos ler a questão, né? Uma carga elétrica em movimento é responsável por gerar campo magnético. Uma carga em movimento. Uma carga em movimento. Uma carga em movimento é geradora de campo magnético. Toda carga em movimento cria campo magnético. Se ela estiver parada, ela é estática, só campo elétrico. Em movimento, ela tem tanto campo elétrico quanto campo magnético. De acordo com a lei de Ampère-Maxwell, uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, essa lei descreve como uma corrente elétrica cria campo magnético e vice-versa, quando há um fluxo de carga elétrica ou corrente elétrica em um condutor. Isso gera um campo magnético ao seu redor, como verificado no experimento da figura. Percebam que no primeiro experimento, a chave está aberta. Se a chave está aberta, implica dizer que a corrente elétrica é zero. A orientação da bússola é a orientação do campo magnético da Terra. A Terra cria um campo magnético, então a bússola está alinhada norte e sul, criada pelo campo magnético terrestre. Tranquilo? Pois bem, na figura 2, a chave está fechada. E se a chave está fechada, implica dizer que a corrente é diferente de zero. E o que é que a corrente elétrica vai fazer? A corrente cria um campo magnético. Como é que eu determino o campo magnético criado pela corrente elétrica? A corrente elétrica, esse campo, ele é dado pela regra da mão direita. Número 1, que é a regra do legal. Imagina vocês, eu tenho aqui uma bússola, está aqui a bússola sobre a minha mão, e aqui está o fio. De duas uma, a corrente no fio pode estar nesse sentido, de sul para norte. Então, segurando o fio, envolvendo o fio com a mão direita, lembra que o posicionamento da bússola agora pelo campo da corrente são os meus dedos. Como a bússola está na parte de baixo, o movimento que ela vai fazer aqui embaixo é para a esquerda, para o lado leste. Ó, para o lado leste. Leste não, para o lado oeste, né? Para o lado oeste. Se a corrente estiver vindo de norte para sul, ela vai pender para o lado leste. Segura o fio com a mão direita, o polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido da bússola. Olha para onde é que está o campo aqui embaixo. Então a bússola ela apontaria para o lado oeste. Se a corrente estivesse no fio no sentido de norte para sul, a bússola apontaria para o lado leste, tá? Então veja comigo. Essa bússola, ela pode ter dado uma volta nesse sentido ou no sentido contrário. Vai depender do sentido da corrente. Então veja comigo. Se a corrente estiver no sentido de sul para norte, olha o que é que vai acontecer com a bússola. Ela vai fazer essa movimentação no sentido anti-horário. Então, se a corrente estiver no sentido de sul para norte, a inclinação da bússola, a rotação dela vai ser no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Se a corrente estivesse no sentido de norte para sul, de norte para sul, ela vai fazer uma movimentação para esse lado. Então ela faz isso, no sentido horário. No sentido horário. Então vamos ver o que a questão está dizendo, né? Levando em conta a figura A, em que a chave está aberta e a agulha
indica a orientação magnética da Terra. Na figura B, na qual a chave está fechada, conclui-se que, caso o sentido da corrente estabelecida no fio seja de norte para sul, nós já vimos que se for de norte para sul, o movimento que a bússola vai fazer é esse aqui, ó, no sentido horário. De norte para sul, o sentido é anti-horário? Não, o sentido é horário. Letra B de bola. Então quer dizer que nosso gabarito da questão 120 é letra B. E François, mas se fosse de sul para norte? Se fosse de sul para norte, o sentido dela seria anti-horário. De sul para norte é horário? Não. De sul para norte não deflete? Sim, ela vai defletir. Tanto faz de norte para sul, quanto de sul para norte. Então, letra B de bola, B de bom aluno. Forte abraço.